E esta mesma pessoa está perguntando qual é o melhor procedimento para nós colaborarmos nesse sentido, isto é, no sentido de recordarmos as vidas passadas. Quando há necessidade de nós termos uma informação como esta, nós temos. Não precisa pedir. Nós temos isto. Quando nós realmente estamos interessados em saber o que somos, aí, eventualmente, nós podemos sim ter alguma informação, se isto for necessário. Mas nós não temos muito este hábito de perguntar para o nosso interior o que nós somos. Porque nós temos uma ideia sobre nós, conhecemos a nossa personalidade até certo ponto, então achamos que nos conhecemos. Mas quando se faz esta pergunta, o que eu sou, para dentro, nós vamos encontrando um outro indivíduo, vamos encontrando lados nossos, vamos encontrando aspectos nossos, vamos encontrando, enfim, uma outra coisa. Mas aí é preciso ter esta disposição em se conhecer, ter realmente esta disposição a encontrar os próprios aspectos para poder ser mais autêntico, para poder servir melhor, para poder ser um melhor instrumento da alma e não para conhecer a si próprio assim por curiosidade. Então todas estas coisas acontecem espontaneamente, acontecem naturalmente, não precisa que a gente busque. E sempre que a gente está perseguindo estas coisas, a gente corre o risco de encontrar alguma forma pensamento criada por nós mesmos e tomarmos aquilo como uma informação correta. Nós temos que ter fé que aquilo que nós temos que conhecer, vamos conhecer. Que aquilo que a gente tiver que saber, vai saber. Desde que a gente queira realmente saber o que a gente é. Aí vai se conhecendo, as coisas vão se mostrando de dentro para fora. E uma pessoa pergunta, como podemos ver sinais de quando uma tarefa ou uma obra está seguindo o plano evolutivo ou quando está se desvirtuando? Bem, nós podemos estar assumindo uma tarefa, podemos estar desempenhando uma tarefa, e é sempre bom nós estarmos pedindo luz continuamente sobre aquela tarefa. Porque nós podemos estar na tarefa correta, podemos estar certos daquilo, mas no desenvolvimento do trabalho podem acontecer incidentes de compreensão. Ou podem acontecer interferências na nossa ação. E nós irmos, sem querer, irmos nos distanciando da tarefa como ela é, do propósito da tarefa. É muito comum que a gente assuma uma tarefa, saiba qual é a tarefa, e no transcorrer das coisas a gente vai adaptando aquilo sem querer, inconscientemente, vai adaptando aquilo à nossa forma de fazer, à nossa forma de ser, à nossa forma de compreender. Então, se a gente não está pedindo luz o tempo todo sobre a tarefa, a gente arrisca sim a se desviar. Agora, quando se está continuamente pedindo luz, quando você está continuamente revendo a tarefa, pedindo luz sobre se é aquilo mesmo, se é assim mesmo que se faz, se tem alguma mudança. Você tem que estar continuamente pedindo luz. Porque aí, se você pede mesmo luz, você vai sendo atualizado. A tarefa vai sendo atualizada. Agora, um dos sinais de que a tarefa foi desvirtuada, ou um dos sinais de que nós não estamos tão bem na tarefa, precisamos de alguma revisão, um dos sinais mais comuns é que começam a surgir dificuldades. Dificuldades que começam a impedir que aquela tarefa se cumpra ou que aquela tarefa se desenvolva. Começam a surgir dificuldades. Então, se começa a surgir alguma dificuldade, é o momento de pedir luz. E perguntar aonde é que eu errei. Se não vem resposta, se o erro não foi seu,
E se a dificuldade é uma coisa que devia mesmo surgir, ou porque faz parte daquela trajetória, então isto fica claro também. Isto fica claro que houve ali uma interferência e houve uma dificuldade. Mas quando acontece alguma dificuldade, por menor que seja numa tarefa, a primeira coisa que se faz é pedir luz. No que é que eu errei? No que é que eu estou desfocado? O que é que eu não estou compreendendo? Isto é, não ficar pedindo que aquela dificuldade seja resolvida. Primeira coisa que se pede é no que é que eu errei para ter surgido esta dificuldade. Porque essa dificuldade está querendo impedir que eu faça alguma coisa. Será que eu errei em alguma coisa? Essa é a primeira pergunta que se faz. Não é que a gente seja responsável por tudo e não é que a gente seja responsável pelas dificuldades. Mas como tudo começa e termina em nós, é muito mais simples e direto perguntar: ah, surgiu aquela dificuldade? O que é que eu fiz para isto acontecer? Porque aí eu me mudo, eu me transformo e aquela dificuldade é removida. Então, antes de nós cedermos a uma dificuldade ou desistirmos de uma coisa por causa de alguma dificuldade, antes de tudo isso é preciso perguntar: o que é que eu fiz para surgir esta dificuldade? E aí, se a gente não consegue ver, se não vem uma resposta, se não vem um esclarecimento, é sinal que aquela dificuldade veio por outros motivos. Mas nós temos que estar sempre prontos a saber qual é a nossa responsabilidade naquela dificuldade. Porque se ela surgiu, pode ter sido por nosso intermédio. E se nós estamos assim livres diante destas coisas, nós vemos que as dificuldades vão se esclarecendo, as dificuldades vão sendo removidas ou vão se transformando.